Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Leremos dos versículos 5 a 11. Neemias, capítulo 1, versículos de 5 a 11. Mesmo assentados, com reverência, vamos ler a palavra de Deus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Até o versículo 11. Meus irmãos, aqui o contexto que nós estamos trabalhando, o povo de Israel havia sido cativo na Babilônia. E a Babilônia tinha costume de conquistar as nações e tirar os moradores do seu país e levar, cativos. E dentre esses povos agora estava o povo de Judá. Os medos, os persas invadiram a Babilônia e permitiram o quê? Que os povos exilados voltassem para suas terras. E dentre os povos, os judeus tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra. Mas eles voltaram para um lugar que estava destruído, um lugar de muita miséria, muita tristeza. Ainda existiam alguns pobres judeus que residiam lá, que moravam nas mediações, e todos juntos se empenharam em construir a cidade, reconstruir o templo. Não era uma tarefa fácil, ainda mais com os povos inimigos à espreita. E um dos descendentes dos exilados judeus conseguiu trabalho na corte do rei, do imperador Artaxerxes, e trabalhava como copeiro. Um dia ele ficou sabendo das notícias da sua terra e ficou muito triste. Então ele fez uma oração. E nessa oração nós aprendemos que devemos falar com Deus, confessar os nossos pecados, lembrar-nos das promessas feitas e fazer os nossos pedidos. Em nossas orações nós devemos falar com Deus. Neemias começa: Ah, Senhor. Ele começa a oração falando com Deus. Ah, mas é claro, podia falar com quem, Seria possível falar com outro? O texto começa falando que Neemias poderia ter falado com qualquer outra pessoa, inclusive com o rei Artaxerxes. E ele primeiro fala com Deus. Muitas vezes nós somos assim, diante de alguns problemas que enfrentamos na nossa vida. Nós precisamos muitas vezes falar com o nosso superior, nosso chefe. E nós vamos lá e falamos com o nosso chefe. Mas nós esquecemos de falar com Deus em primeiro lugar.
Neemias, ele falou primeiro com Deus, procurou primeiro a Deus. Essa oração de Neemias deve ser um exemplo para nós, é um exemplo de oração para nós, cristãos. Ele poderia reclamar com os reis as dificuldades que estavam passando o seu povo, que regressaram do exílio, mas ele falou primeiro com Deus. E um Deus distante. Neemias exalta o Deus que está acima de todos nós. Este é o Deus transcendente. Ele é o Deus dos céus, todo o universo não consegue o que contê-lo. O Deus criador que sustenta todas as coisas. Deus que tem seu trono nas alturas e as nuvens como estrado dos seus pés, a terra como estrado dos seus pés. Ele é o Deus grande, apenas por ser imenso e estar em todos os lugares, ao mesmo tempo em sua onipresença, mas também é grande nos seus atributos, que apontam o quê? Para uma singularidade entre todos os seres existentes. Neemias une essas características de Deus ser temível, não no aspecto de espanto e admiração. O homem tem receio do desconhecido, e muitas vezes é por isso que ele não quer se aproximar de Deus. E como o homem desconhece algo semelhante a esse Deus, ele teme, e com muita reverência, muitas vezes, o respeita. Mas ele ora também ao Deus perto, ao Deus que parece incomunicável, mas Neemias mostra na sua oração que não é apenas um Deus distante, mas um Deus que está bem perto. Um Deus que guarda a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, aliança estabelecida com Moisés, através das suas leis, uma aliança que foi firmada com Davi. Neemias mostra que esse Deus é um Deus próximo do seu povo. Neemias fala com Deus, um Deus que tem misericórdia do seu povo, um Deus que conhece as leis, que havia advertido lá, que se vocês não cumprirem minhas leis, não guardarem os meus mandamentos, eu os espalharei. E foi o que aconteceu. Esse Deus age no coração do seu povo. Ele sabe que esse povo é duro de coração. E só obedecerá o quê? Suas leis, se estiverem com seus corações o quê? Para Ele, obedecendo a Deus, amando Ele acima de qualquer coisa. E é para esses que Deus mostra o quê? Misericórdia. Para aqueles que o amam e obedecem. E Neemias continua: ouve, Senhor. Ele faz o primeiro pedido, que Deus levante o rosto para ele, como se estivesse ocupado com algo, e agora virasse o rosto. Mesma coisa quando nós estamos conversando com alguém, e a pessoa parece que não está dando atenção para nós. Neemias trata Deus assim: Senhor, olha para mim, dê um minuto da sua atenção para mim, ouve minha oração. Deus não tem obrigação nenhuma de ouvir, pois se trata o quê? De um pecador que está falando com ele, de um homem que desobedeceu às leis, mas Deus levanta o seu rosto e ouve com seus ouvidos e o vê com seus olhos a situação daqueles que amam e obedecem. Para ouvir a oração que está sendo feita aqui, Neemias mostra que em quem ele deposita sua confiança é na presença de Deus, na oração que é feita. É exclusivamente para Deus que é feita essa prece. No início do capítulo, Neemias, que recebeu as tristes notícias do que havia acontecido com Jerusalém, no mês do Quisleu, que seria o nosso mês de dezembro, no capítulo 2, Neemias diz que no mês de Nissan, que seria para nós o mês de abril, ele resolve criar estratégia para falar com o rei, que é o seu imperador. E nesse intervalo de 4 meses, Neemias esteve o quê? Orando, dia e noite, dia e noite. E no versículo 4, Neemias diz também que jejuou, que mostra o seu luto e tristeza ao fazer essa oração. Jejum, meus irmãos, tem que ter sinônimo de luto e tristeza. Não é simplesmente para alcançarmos bênçãos. E muitas vezes a oração, Neemias orou por 4 meses, dia e noite. Nós temos relatos
de pessoas que oraram 11 anos para que Deus tocasse o seu coração. E muitos de vocês aqui talvez estejam orando por alguma coisa, para uma bênção, para uma reconciliação de Deus com seus filhos, para que seus filhos voltem para Deus. Com qual intensidade você tem orado para que Deus ouça a sua oração? Ou é só quando você lembra, meu filho podia estar aqui, aí você lembrou dele e você ora. Nós precisamos dedicar mais tempo em nossas orações, muitas vezes fazer jejum sim, mas em sinônimo de luto e tristeza pelos acontecimentos do pecado em nossas vidas. A oração que foi feita pelos descendentes de Israel, pelo povo escolhido, esses que são chamados servos de Deus. Em nossas orações nós devemos também, o que nós fizemos hoje, confessar os nossos pecados. Neemias confessa o pecado como um representante do seu povo e pessoalmente. O culpado, o copeiro do rei da Pérsia sabia que era o culpado de toda a tragédia que tinha acontecido em Jerusalém. Neemias não culpou a Deus, nem a Pérsia, mas culpou primeiro a si próprio, porque ele fazia parte daquele povo que desobedeceu a Deus. Inicialmente ele culpa toda a nação, na qual ele faz parte. Depois ele inclui a família dele. E muitas vezes nós culpamos, toda a igreja é culpada. E às vezes deixamos de incluir a nossa família. Minha família não. Minha família não tem parte com esse pecado. A família era culpada, pois a família era o menor núcleo do governo, onde o chefe da casa deveria reger por toda a família e obedecer a Deus. Neemias era culpado porque ele sozinho desobedeceu também. Não necessariamente um pecado específico, mas ele transgrediu aqui as ordens de Deus e nada merecia senão justiça. Aqui nessa oração tem mais de 10 citações diretas do livro de Deuteronômio. E ele conhecia muito o livro, por isso citou. E a gravidade, essa parte da oração enfatiza muito a gravidade dos pecados. Os pecados dos filhos de Israel temos cometido contra ti. Muitas vezes a gente acha que a gente comete somente contra o próximo. E primeiro a gente comete contra Deus o pecado. E esquece que não é só, nós não ofendemos somente o nosso próximo. Primeiro ofendemos a Deus. Neemias sabia da gravidade do seu pecado. Ele confessa que a nação está sob terrível juízo. E compreende que ela merecia isso, porque desobedeceu. Neemias não exige nada, não justifica nada, não explica nada, apenas reconhece que errou. Nós devemos, muitas vezes, só reconhecermos que erramos e deixar de exigir algumas coisas. E quando diz que pecou, ele admite que violou a lei de Deus, que foi insuficiente para cumpri-la. A ofensa é tão grande que ele diz que agiu de modo corrupto, sendo muito mal. Se quisessem ser assim mesmo, como se ele quisesse ser assim mesmo. Sabe quando fez algo errado, então pensa, já errei mesmo, então agora eu vou fazer tudo errado. Tem gente que age assim, né? Já tropecei aqui mesmo, não importa agora, eu vou fazer tudo errado. E é onde descamba a família, descamba a igreja, descamba casamentos e muitas outras coisas. E o pecado? A história não nos conta que Neemias tenha matado, se prostituído, roubado, idolatrado, ou algo que ele tivesse feito, né? Ele era um homem, como eu, como vocês. A diferença talvez é que ele reconheceu que era um pecador. Ele compreendeu que não tinha o quê? Guardado seus princípios religiosos. Não tinha observado as regulamentações sociais e não tinha o que se preocupado com o seu relacionamento com o próximo, de acordo com o que tinha ordenado Moisés. Nós também, muitas vezes, estamos negociando nossos princípios religiosos. Muitas igrejas estão se tornando
palcos, divertimento, atração, muitas pessoas têm procurado, eu vou procurar a igreja que melhor me encaixa, aquela que me agrada mais. Porque ela quer se agradar e não quer agradar a Deus. Essa é uma grande diferença do adorador e daquele que está buscando ser agradado. E com isso, quando nós buscamos ser agradado, nós negociamos nossos princípios religiosos. Abrimos mão e vivemos como um pecador que não tem princípios. E ele compreendeu que não tinha guardado esses princípios religiosos. Ele não tinha observado tudo isso. Eu não estou dizendo que toda tragédia, toda coisa ruim que acontece na nossa vida seja oriunda de um pecado nosso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Neemias estava a cerca de 1.200 quilômetros de distância de Jerusalém e não podia ser o único culpado por tudo aquilo. Mas ele reconheceu que por viver numa terra ainda contaminada pelo pecado, coisas ruins acontecem. E que sem arrependimento de pecados, não é possível falar com Deus. Precisamos nos arrepender primeiro dos nossos pecados, para nos dirigirmos a Deus. Em nossas orações devemos o quê? Lembrar-nos das promessas de Deus. Após ter orado a Deus, confessado seus muitos pecados, Neemias o que? Se lembra das promessas de Deus. Neemias não lembra a Deus o que Deus já sabe. É uma linguagem figurada, pois Deus não tem olhos, ouvidos, face, nem está o quê? Ocupado com algo que o impediria de nos atender. Trata-se de um antropomorfismo para que a gente visualizasse, né? Ou seja, dar formas, atitudes humanas a Deus. Deus não se esquece de nada. Mas Neemias pede que Deus se lembre como uma forma do próprio Neemias se lembrar do que ele tinha dito, do que tinha sido dito. Neemias usa uma expressão dizendo que ordenaste a Moisés teu servo, para mostrar que está embasado na mesma lei que tinha sido desobedecida. O livro de Deuteronômio é um livro que mostra o povo de Israel pecados e consequências, vai mostrando bênçãos e maldições em decorrência da obediência e da desobediência. Por isso que ele fala muito aqui. Promessa de castigo, né, que aconteceu. Se transgredires, e foi o que eles fizeram, eu vos espalharei, e foi o que Deus fez. Como Neemias dissesse, bem que o Senhor me avisou. Muitos de nós estamos avisados de muitas coisas, muitas tragédias, ou do que é viver distante de Deus. Nós já sabemos, já fomos advertidos, nós acreditamos nesse Deus, e fazemos o que é errado. Tenha humildade, meus irmãos, de dizer a seu pai, sua mãe, seu amigo, seu conselheiro, bem que você me avisou. Foi isso que Neemias fez, se arrependeu. Tenha humildade de reconhecer o seu pecado. Promessa de castigo, mas também é uma promessa de salvação. Mas se eles estivessem na pior situação possível, se arrependessem, se convertessem dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus, Deus os restituiria no seu lugar devido. Vejam a história de Manassés, que já tinha cometido todo tipo de maldade, e quando estava preso, como se fosse um animal, este voltou para Deus e foi perdoado. Vejam, ou lembrem, a história do filho pródigo, que desrespeitou seu pai, e quando perdeu tudo que tinha, estava passando fome, comendo lavagem, voltou ao seu pai, e tudo lhe foi restituído. Nós somos herdeiros de uma promessa muito grande, da vida eterna, meus irmãos. E assim, confiados nessa promessa, Neemias diz a Deus que este povo é o povo a quem foram feitas as promessas. Eram os escravos do Egito, que agora eram servos de Deus. Eram escravos do pecado, servos de Deus agora, que foram resgatados. E trazendo para os dias de hoje, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Éramos escravos, sim, do pecado, mas por Cristo
somos servos de Deus. A mão de Deus no Egito se mostrou como uma mão, como muito mais poder. Nos dias de Jesus, pois este, quando morreu na cruz, nos libertou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, perdoou os nossos pecados e nos restituiu um lugar ao lado de Deus. Olha que promessa maravilhosa que Deus fez para nós. E novamente nós vemos uma oração baseada naquilo que Deus prometeu. O que estava na Bíblia, prometido por Deus, Neemias pediu. E em nossas orações nós devemos fazer os nossos pedidos. Neemias orava a Deus, pedindo perdão por seus pecados. Ele lembrou das promessas de Deus. E nesses 4 meses que orava, Neemias também pedia. Nós devemos pedir também para Deus. E ele disse: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Faça isso antes de falar com o teu chefe. Faça isso antes de falar com o teu professor. Faça isso antes de interceder com o homem. Busque a Deus em primeiro lugar. Eu imploro, eu te peço, por favor, e graça e misericórdia, nos ouve. Pois embora tenhamos te desagradado, agora confiados apenas em ti, e satisfeito apenas em confiar em ti, falamos contigo. Não merecemos, mas ajuda-nos. Estamos confiados em ti somente. Sem ti nada podemos fazer. Essa é a prece de um homem que precisa de Deus. Eu li uma frase que dizia: oração é para os fracos. Isso é uma grande verdade. Por sermos fracos, somos dependentes de Deus e reconhecemos isso nas nossas orações. Quando oramos, expomos os nossos desejos e dizemos a Deus: eu não consigo sozinho, por isso preciso da tua ajuda. E age também, né? Orar sim, mas não ficar parado esperando. Se fôssemos resumir todos os pedidos dessa oração de Neemias, começa aqui, na última parte da oração final, né? Na oração: concede-me que seja bem sucedido hoje, teu servo, e dá-lhe-me mercê perante este homem. Que homem esse? O rei. Quando eu falar com o rei, Neemias está falando com o rei dos reis, mas ele deseja também falar com o rei Artaxerxes. E para isso ele pediu a ajuda de Deus. Eu creio que essa oração foi registrada sendo o quê? Um modelo, um exemplo de oração a ser seguido. Neemias seguia 4 meses em que orou. Talvez ele orasse todos os dias: concede-me para que seja bem sucedido diante deste homem. Permita-lhe que eu tenha mercê diante desse homem. E um dia específico, Deus atendeu a oração de Neemias e o ajudou. Muitas vezes nós temos orado, talvez não com tanta intensidade quanto Neemias, ou muito menos. Os presbiterianos não são famosos ou conhecidos por suas orações. Não temos o costume de orar por muito tempo. Temos dificuldade de manter muito tempo em oração. Muitas vezes, já ouvi muito, quando alguém ora aqui, que 2 minutos, 3 minutos, no final do culto, temos que ouvir ainda: nossa, pastor, não pede mais para aquele homem orar, não. Demorou demais. Nós não temos tradição de orar. Mas muitos de nós, aparentemente, sabemos orar, sabemos como falar com Deus. E a Bíblia não nos dá uma oração fixa, regulamentada, mas nos instrui a buscar Deus com sinceridade e com confiança. A oração de Neemias não deve ser feita por nós como se fosse uma oração poderosa. Não, mas podemos aprender muito com ela. E aprendemos o quê? Que devemos nos recorrer a Deus, devemos confessar os nossos pecados a Deus, devemos nos basear
nossa oração nas promessas de Deus e devemos pedir sobre aquilo que nos aflige. Devemos orar a Deus com intensidade, dia e noite, por aquilo que a gente almeja, por algo que a gente espera, por uma mudança no coração de alguém, ou muitas vezes por nós mesmos. Algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Se você não conhece esse Deus ainda, não sabe como orar, pois para isso precisamos saber, conhecer a quem estamos orando. Convido-te a conhecer esse Deus. Este é um Deus que está acima de nós, mas também é um Deus que se relaciona conosco. E faz isso através de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer a Deus, peça que Ele se revele a você e você possa conhecê-lo. Leia a sua Bíblia, leia a palavra dEle. Se você, assim como eu, conhece a Deus, mas em muitos momentos fraqueja na fé, oscila, com medo, saiba que Deus é poderoso, Ele é incomparável e Ele pode nos ajudar. Peça a Deus que aumente a sua fé. Se você cometeu erros, pecados, talvez imperdoáveis aos seus olhos, ou está preso em algum pecado do passado, eu convido a te pedir, peça perdão a Deus. Eu convido a você a colocar diante de Deus esse pecado e pedir perdão a Deus. Confesse a Deus, diga os seus pecados a Ele. Não explique-se, nem se justifique. Apenas confesse a Deus e se arrependa daquilo. Peça a Deus que mude seu coração, para que você se arrependa deste mal e se converta a Deus. Se você está passando por lutas decorrentes de um erro seu, ou porque outros erraram e agora você está colhendo consequências disso, saiba que isso é comum. Vivemos o quê? Num mundo debaixo do pecado. Mas Deus nos conforta, Deus traz a paz que nós precisamos, nos consola com a promessa de que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória nos céus. Peça a Deus que nos ajude, peça ajuda a Deus, ore a Deus e diga a Ele: Senhor, está difícil sozinho, me ajuda. Peça que Deus te auxilie nesses momentos de dor, não carregue o fardo sozinho. O próprio Cristo diz que carregaria o fardo para a gente vestir o seu jugo, que o fardo dele era leve. Vamos dividir o fardo com Cristo. Quer um conselho sobre uma oração forte? Quer fazer orações para que Deus sempre te responda positivamente? Peça por aquilo que Deus te prometeu. Quer saber quais são essas promessas? Leia a Bíblia. Baseie sua oração sempre na vontade de Deus. Muitas vezes nos frustramos, nos enganamos, decepcionamos. Por quê? Porque queremos satisfazer os nossos desejos, o nosso coração, em alguma coisa que Deus não prometeu. Leia a Bíblia. Veja o que Deus prometeu. Baseie suas orações nas suas promessas. Essas são algumas considerações para a nossa vida, um modelo de oração a ser seguido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.